Processos são vidas, a justiça além dos números. Esse é o slogan da 13ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorre de 18 a 22 de setembro em todo o país. Pois é, e para saber mais sobre essa mobilização que envolve o TST e os 24 tribunais regionais do trabalho, a gente conversa agora com o coordenador nacional da efetividade da execução trabalhista, ministro Cláudio Brandão. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao Revista TST. É um prazer estar aqui com vocês, falar para o nosso público. Estou sempre à disposição. Ministro, e para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia falar um pouco sobre o que é a execução trabalhista, essa fase do processo que garante, de fato, a consumação do direito conquistado na Justiça? Veja, a execução é uma fase do processo que ninguém deseja, mas geralmente ela está sempre presente. Quando alguém vai à justiça, a pessoa tem uma pretensão, ou seja, ela acha que tem direito a alguma coisa na sua avaliação enquanto cidadão. O juiz, então, analisa o processo, as partes produzem prova, o juiz decide a causa. E aí pode chegar aos tribunais, enfim, por meio dos recursos. E quando a parte não cumpre espontaneamente a decisão, isto é, não vai à justiça e paga e faz o que a justiça mandou que fizesse, isso é assim em todas as áreas, em qualquer processo é assim. Quando ela não cumpre espontaneamente aquilo que a sentença determinou que fosse cumprido, tem início a fase de execução. Então, nós pudéssemos resumir de maneira bastante simples, diríamos que a execução é a fase do processo em que a justiça obriga a pessoa condenada a cumprir a obrigação que a sentença definiu. Repito, as pessoas pensam que isso é uma fase, digamos assim, atípica do processo. Na verdade, não é. Todas as vezes que alguém não cumpre uma decisão, a Justiça inicia a fase de execução para, enfim, a decisão ter cumprimento. Nós pudéssemos fazer assim um paralelo. Digamos que há uma decisão na Justiça Civil sobre a guarda de uma criança. A decisão definiu para quem, em face da decisão, a quem compete a guarda da criança. A execução é integrar a criança a quem de direito. Então, nós tivéssemos fizéssemos esse paralelo, numa obrigação de pagamento de quantia em dinheiro, é obrigar a pessoa a cumprir a obrigação que a decisão definiu. Então, basicamente, a execução é isso. É uma fase do processo que se destina a fazer com que a decisão tenha cumprimento. Ministro, qual o maior desafio da Justiça do Trabalho para efetivar a execução? Essa pergunta é muito interessante, Anderson, porque de todos os anos do Poder Judiciário brasileiro, o trabalhista é o que tem melhor índice de efetividade da execução, historicamente. Os dados do CNJ revelam isso. Quando comparadas a Justiça Estadual, Federal, enfim, não há nenhuma outra que tenha melhor efetividade. Mas, lamentavelmente, ainda é muito baixo, em torno de 27%, 26% historicamente. Então, quando a Justiça tem que usar o seu aparato para fazer com que a decisão seja cumprida, há uma série de ferramentas, uma série de mecanismos processuais, dos quais o juiz se vale, inclusive em parcerias com vários outros órgãos. E aqui abro um parêntese, Luana, para dizer que nós temos parcerias com diversos órgãos por meio dos chamados acordos de cooperação técnica. Com a Polícia Federal, Ministério da Justiça, Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, órgãos de trânsito, para tentar descobrir onde está o patrimônio da parte devedora e forçá-la a cumprir. Quando ela não cumpre espontaneamente, como eu disse há pouco, esse patrimônio é alienado, é vendido, digamos assim, numa expressão comum, para que seja obtido dinheiro a fim de que a decisão seja cumprida. Então, o juiz tem uma série de instrumentos processuais e, além desses instrumentos processuais, tem uma série de convênios que nós firmamos com diversos órgãos para investigar, por exemplo, se tem patrimônio imobiliário, cartório de imóveis, se tem veículos, os DETRANS, imposto de renda para ver a declaração de bens, sistema bancário, Sisbajude, são ferramentas tecnológicas que são utilizadas para garantir a efetividade da nossa decisão. E a efetividade, só para as pessoas que nos assistem compreenderem, é o cumprimento real da decisão. Ou seja, é sair do processo e ir para a vida, entregar à pessoa aquilo que foi seu direito reconhecido. Tá certo, ministro. E como a Justiça do Trabalho pode ajudar quem está devendo, quer pagar, mas está enfrentando uma dificuldade financeira, ministro? Veja, Luana, a semana de execução ela tem uma grande finalidade. Chamar a atenção no Brasil inteiro, e de fato ela reúne o nosso Poder do Trabalho, os 24 tribunais, as quase 1.400 varas pelo Brasil afora, para a importância da execução.
diariamente, todos os vezes no Brasil, atuam na execução. Então, a execução para nós não é algo estranho ao processo, ao contrário, é muito comum. Todos os dias se faz execução em cada uma das varas. Os tribunais julgam a cada dia processos de execução. Mas por que a semana? Exatamente para chamar a atenção, não somente do credor, daquela pessoa que tem a obrigação a receber, mas também do devedor. Criar digamos assim, um foco de atenção especial para os processos, que são os processos mais demorados. A fase de execução geralmente é uma fase mais trabalhosa, para que eles compareçam à Justiça do Trabalho. Isso me permite esclarecer, nós temos dois grandes tipos de devedor. Aquele devedor que, enfim, por um insucesso na sua atividade profissional, empresarial, por alguma intercorrência, ele quer pagar, mas não consegue por alguma razão. Para estes devedores, a palavra é conciliação. E nesse ponto é importante assinalar que as varas disponibilizam pautas de audiência de conciliação. Os CEJUs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos, estão preparados para também tentar a conciliação dos processos na fase de execução. Ou seja, durante uma semana são priorizadas as audiências dos processos em fase de execução. Da mesma forma que os tribunais também priorizam a pauta de processos em execução. Isso é para um tipo de devedor, nesse caso, os devedores que querem resolver por meio da conciliação. Mas nós temos outro tipo de devedor, que é aquele devedor que não quer pagar, tem patrimônio, mas insiste em não cumprir a obrigação. E o nosso grande papel é fazer com que a decisão se torne real, efetiva, concreta. Para isto, e como eu disse há pouco, é uma série de ferramentas tecnológicas. A tecnologia é uma grande aliada na execução, porque o juiz consegue descobrir, por exemplo, se há investimentos em nome daquela pessoa, se há dinheiro em banco em nome daquela pessoa, se há imóveis em nome daquela pessoa. E hoje até as ferramentas mais sofisticadas de inteligência permitem cruzar dados para verificar, por exemplo, se não se está diante de uma situação que nós conhecemos no mundo, digamos, comum, como laranjas, pessoas que, na verdade, ostentam a condição de meros sócios e, na verdade, são os gestores das empresas, os reais proprietários delas. Outras vezes são pessoas que figuram como meros procuradores das empresas, não é nem sócios são, mas, na verdade, são sócios ocultos. Então, as ferramentas hoje de tecnologia, elas são muito eficientes para permitir que sejam cruzados dados de participação societária, de formação de grupo econômico, de cadastro de dados. Nós temos mais de 50 bancos de dados que nós acessamos por meio de ferramentas que cruzam esses dados para identificar se de fato há uma situação de lavagem de patrimônio, ocultação de capital, enfim, fraude à execução. Então, a tecnologia é uma grande aliada do juiz do trabalho na fase de execução e as ferramentas que nós disponibilizamos hoje são muito eficazes. Claro que isso é um caminho permanente, porque muitas vezes o devedor, quanto mais, ele se vai de estratégias para ocultar patrimônio, coloca o nome de terceiros, cria empresas de fachada. E para isso, claro, o juiz tem que ter uma certa criatividade para investigar, para analisar e tentar descobrir bens que garantam o cumprimento da decisão na fase de execução. Ministro, o senhor entrou num ponto interessante agora, que é justamente o próximo tópico aqui da nossa conversa. No caso de devedores que não têm a intenção de pagar, com quais instrumentos a Justiça do Trabalho conta para localizar esses bens e assim garantir a execução desses valores devidos? Veja, Ana, são inúmeras ferramentas. Eu ouso dizer que são mais de 30 ferramentas hoje que o juiz de primeiro grau tem ao seu dispor, cada uma procurando atingir uma finalidade. Por exemplo, nós temos convênio com a Receita Federal do Brasil para investigação na declaração de bens. Nós temos convênio com o Banco Central do Brasil, criamos o CIS-Bajude, que é um sistema que permite identificar, por meio do CPF e o CNPJ, todos os ativos financeiros que a pessoa possui hoje no país. Se estiver no Brasil ou vinculada ao sistema financeiro nacional, nós identificamos por meio do cruzamento de dados relativamente ao CPF e ao CNPJ. Se ela tem imóveis, temos acesso aos cartórios e conseguimos saber se ela tem imóveis em cartórios. Se ela tem movimentação bancária atípica, então, muitas vezes as pessoas movimentam, enfim, valores expressivos que não são compatíveis com a sua renda declarada no imposto de renda. Nós acessamos, por exemplo, dados de fatura de cartão de crédito. Às vezes a pessoa tem um movimento de cartão de crédito incompatível com o que ela tem em nome pessoal, declarado no imposto de renda. Se ela tem automóveis em seu nome, conseguimos identificar por meio de convênios com os DETRANs do Brasil inteiro.
Essas são apenas algumas ferramentas que nós dispomos, e são várias outras, que permitem dar ao juiz o instrumento necessário para que ele localize esse mal pagador. Eu quero chamar a atenção, Anderson e Luana, para um aspecto que me parece muito importante. Nós temos que compreender que esse tipo de iniciativa, ela só é deflagrada quando o devedor insiste em não pagar. Porque eu quero chamar a atenção para quem nos assiste, porque aquele devedor que quer pagar, que muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas porque estão devendo. E para esses devedores, nós disponibilizamos diversas formas de ele comparecer à Justiça do Trabalho. O próprio devedor pode procurar, não precisa esperar o credor para fazer isso. Ele pode procurar a Justiça do Trabalho, conversar com o servidor da vara, dizer que tem interesse em conciliar. E muitas vezes é a palavra do juiz intermediando um ponto que é um ponto pequeno naquele litígio, que muitas vezes não é nem a questão do processo, é um dissabor que houve quando trabalhavam, digamos assim, uma animosidade que ainda persiste ao tempo. E às vezes o juiz consegue, com as técnicas que ele tem de mediação e conciliação, solucionar esses problemas e chegar à solução. O que nós queremos é que o processo seja resolvido. E cada vez que uma sentença não é cumprida, é uma promessa que foi feita ao cidadão e não tem tido o respectivo cumprimento. Então, para esse devedor que quer conciliar, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, a vara da sua localidade, conversar com o juiz, conversar com o servidor estará atento a esse devedor, a semana é só para isso, procurar o Sejus, se tiver advogado, por intermédio do seu advogado, e dizer, olha, eu quero pagar. E o juiz vai ter todo o cuidado de ouvir aquele devedor, compreender a sua real dificuldade, ouvir o advogado, ouvir a parte contrária, ver de que maneira pode haver esse pequeno ajuste, que muitas vezes é um pequeno ponto que dificulta a interlocução direta entre os advogados na solução da conciliação. Então, esse devedor, nós temos assim, digamos, um acolhimento chamado proativo. Ele tem alguém que vai fazer a chamada escuta ativa, vai ouvi-lo e vai tentar interceder para solucionar aquele tipo de pendência. O outro devedor, que é o que a sua pergunta se refere, aquele devedor que insiste em não cumprir, que tem patrimônio, mas que quer ocultar o patrimônio, que quer colocar terceiros à frente do seu negócio, formalmente, mas na verdade o real proprietário é ele, participa de grupos econômicos, mas por intermédio de empresas de fachada. Então, para isso, nós temos avançado nos últimos anos cada vez mais para a construção de todo um campo de tecnologia que se destina a identificar, por intermédio desse devedor, o patrimônio que ele possui, e esse patrimônio é que irá solucionar os processos. Então, não se pode pensar que nós não temos, digamos, compreensão com o devedor que eventualmente teve um insucesso no seu negócio, uma crise econômica no seu setor e quer resolver. Agora, para o devedor que insiste em não cumprir, nós temos várias ferramentas, inclusive temos uma delas, que é a ferramenta Garimpo, que é também uma inovação dos últimos anos. Essa ferramenta é muito interessante, porque ela procura encontrar o titular do dinheiro. Veja, aqui é o inverso da execução, mas também se faz uso dele na execução. Muitas vezes, nós temos pessoas que não sabem que tem dinheiro em processos, saldos residuais, que permaneceram ao longo de anos. Pra você ter ideia, nós estamos falando de milhões de reais pelo Brasil inteiro. Então, nós fazemos o caminho inverso. Nós temos o dinheiro e procuramos quem seja o seu titular. E, muitas vezes, esse titular é um devedor em outro processo. Então, imagine, A tem um dinheiro guardado que ele não sabia, mas deve no processo de B. Então, pegamos o dinheiro que está em nome de A, que também é devedor no processo de B, e colocamos à disposição desse juiz para que ele possa, então, construir essa nova modalidade de garantia. Nós estamos avançando e o CNJ é parceiro nosso em fazer ferramentas, construir ferramentas que sejam cada vez mais voltadas à efetividade. Nosso próximo passo é o Banco Nacional de Penhoras, que é um projeto bem interessante, que vai fazer com que o juiz possa ter a informação do Brasil inteiro onde tem um bem penhorado daquele devedor. Mas isso vai ficar para o ano que vem, porque ainda está em fase de desenvolvimento pelo CNJ em parceria com o CSJT. Ministro, e como a gente disse no início da entrevista, o slogan desse ano é Processos são vidas, a justiça além dos números. Qual o tamanho da missão proposta por esse slogan? E como fazer a magistratura enxergar cada processo como uma vida que está em jogo? Veja, Luana, esse slogan não fui eu que criei, eu quero até dizer isso, mas foi a equipe de comunicação do Conselho, junto com a equipe da Comissão de Execução. Mas ele me é muito caro, porque foi a primeira lição que eu aprendi no ano de 1982. Lá se vão alguns anos, enquanto ainda servidor.
Quando cheguei na terceira junta de Salvador, vindo do interior da Bahia, conheci uma diretora de secretaria, dona Zezita, minha querida chefa, já falecida, que me disse uma vez, quando eu estava colocando o processo de alguém no chão, para poder arrumar a minha mesa, os autos do processo no chão, ela me chamou e disse carinhosamente que lá não se colocava processo no chão, porque, me disse ela, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, que processos não são papéis, processos são pessoas. Então, vindo hoje esse slogan da comissão, me remete a esse passado, um passado que me leva com um carinho muito forte, mas ele tem aquilo que é mais importante, que é a humanidade do processo. Quando nós compreendemos que por causa de cada processo, há vidas humanas, há pessoas que buscam resolver os seus problemas em qualquer área do Poder Judiciário brasileiro. Isso é importante nós assinalarmos. Ninguém vai à justiça porque quer. Só se vai à justiça porque precisa estar na justiça. Ninguém entra com o processo judicial por mero capricho. As pessoas vão à justiça porque não conseguiram resolver, pelo consenso, pelo diálogo, aquilo que a vida nos propõe de conflitos. Então, quando nós chamamos o slogan desse ano para essa ideia de que processos não são números, são pessoas, transmite o que há de mais fundamental, a compreensão da humanidade do processo. Ou seja, que por trás de autos hoje digitais, antes autos físicos, há vidas humanas. E como o juiz compreender isto? É o juiz se introjetar no seu papel humano. Ou seja, o juiz, enquanto ser humano, deve compreender que a forma como ele atua no processo nada mais é do que a expressão de um poder do Estado para solucionar um conflito que a vida criou, isso é natural, e que as pessoas, os envolvidos, não conseguiram voluntariamente, espontaneamente, consensualmente resolver. Então, quando o juiz compreende a humanidade do processo, ele tem a seu dispor toda uma forma de ver o processo de maneira diferente. Então, eu diria que o slogan tem essa ideia de resgatar a humanidade do processo, que o processo não é apenas um dado no computador, um número que figura como identificação, mas, sobretudo, vidas humanas. E aí ele dá um empenho maior em dar a esse processo uma atenção maior, uma dedicação maior, porque quanto mais rápido dura o processo, melhor para o cidadão e para a justiça como um todo. Portanto, é um slogan que tem esse objetivo, resgatar o lado humano que existe em cada processo. Ministro, eu tenho um dado interessante aqui agora. No ano passado, a Semana Nacional da Execução Trabalhista movimentou 2,8 bilhões de reais, uma quantia recorde. Quais ações o TST e os tribunais regionais promovem este ano para garantir mais uma vez aí o sucesso da mobilização? O ano passado nós alcançamos acumuladamente quase 15 bilhões de reais nas 12 realizações da semana, só nas semanas. Isso revela uma quantia expressiva que, veja, é dinheiro que circula na economia, porque você retira um dinheiro que estava parado ou por intermédio de um bem que será alienado e restitui a quem de direito, e esse dinheiro circula na economia, porque as pessoas, a sua maior parte, são pessoas que dependem desse dinheiro para pagar dívidas, para comprar algum bem que, enfim, deseje. Não é um dinheiro que a pessoa, em regra, vai acumular. Ao contrário, a maioria das pessoas que nós lidamos são pequenos credores que, por isso mesmo, têm dívidas a quitar ou bens a consumir e, portanto, o dinheiro que vai circular na economia. Mas como fazer? Além das ferramentas que nós já dispomos, há algumas ações específicas que são programadas para a semana de execução. Várias delas. Primeira, a maratona de busca patrimonial, de pesquisa patrimonial. Ou seja, os tribunais se dedicam à investigação patrimonial dos grandes devedores e, em regra, se mobiliza a atuação de diversos juízes. São ferramentas que buscam identificar bens ocultos ou lavagem de dinheiro, como nós falamos na linguagem comum. Ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. Tem os leilões nacionais, leilões de grande porte, se concentram nessa semana, leilões para permitir a expropriação, isto é, a venda de muitos bens e, com isso, claro, transformar esses bens em dinheiro. São maratonas voltadas para identificar patrimônio e vender bens. Temos as ações, como eu falei há pouco, de conciliações, os sejusques, que são também aliados da semana de execução, se voltam para realizar audiências de conciliação, isto é, priorizar as pautas de conciliação para aqueles devedores a que me referi há pouco. 4, projeto garimpo, isto é, identificar
credores que ainda não compareceram à justiça para receber dinheiro que está disponível para esses credores, porque muitas vezes os credores não sabem que o dinheiro existe, porque não foram localizados, mudaram de endereço, mudaram de estado. O trabalhador muitas vezes é nômade, trabalha em determinado lugar, termina a sua atividade, volta para o seu lugar de origem e às vezes perde contato com o advogado, que mudou o telefone, mudou o endereço, ele próprio mudou de telefone, não avisa o seu advogado, porque na luta do cotidiano muitas vezes até esquece de fazer isso. E fica o dinheiro parado lá na Justiça do Trabalho, guardado, é verdade, guardado, esperando esse credor. Então, é o caminho inverso, como eu disse há pouco, de buscar essas pessoas. Uma outra forma também de atuação nesse sentido, nessa semana, ou seja, em que se priorizam estas ações, é a movimentação de processos. Muitas vezes os processos estão parados, esperando alguma iniciativa, o juiz, então, dá andamento a esses processos para, enfim, fazer com que eles cheguem na fase final. Como podem ver, são várias iniciativas nas quais, ou em relação às quais, a semana procura priorizar. Então, é chamar a atenção de servidores, de advogados, de partes, de juízes, para priorizarem naquela semana, em uma semana no ano, os processos de execução. A meta é ambiciosa, é sempre tentar ultrapassar o do ano anterior, mas é o nosso objetivo. Se vamos alcançar, esperamos e sempre queremos mais. Os precatórios, muitas vezes há precatórios que estão paralisados, então dinheiros que são liberados, chamar esses credores para receberem. Como podem ver, são iniciativas variadas que objetivam, enfim, fazer com que o processo chegue ao seu final, que é aquilo que todos nós desejamos. E, ministro, em relação às pessoas, como que essa semana atinge diretamente essas pessoas? Veja, Anderson, sua pergunta é muito interessante, porque para além dos números relativos a recursos, que são importantíssimos, são assim, bastante expressivos, nós não podemos deixar de observar que a semana também tem como alvo atender a maior quantidade possível de pessoas. Porque muitas vezes, apesar de não ser um valor expressivo um processo que é resolvido, às vezes são resolvidos processos de centenas de pessoas, execuções coletivas, precatórios que são pagos. Então, quando nós falamos nos números da execução, nós não podemos centrar o nosso esforço apenas no tocante aos recursos ao volume de recursos financeiros, mas também na quantidade de pessoas que são atendidas. E a cada ano nós procuramos atender a maior quantidade de pessoas possível. De que maneira? Priorizando, por exemplo, as execuções coletivas, reunindo processos de execuções coletivas. A reunião de processos é um instrumento muito importante para essa finalidade. Você pegar processos que têm grupos de pessoas, 15, 20, 100, 200, reunir todos, penhorar um bem que garanta a execução de todos esses processos, vender esse bem, alienar esse bem e quitar os processos com o valor que foi arrecadado. Então, não somente nos interessa o volume de recursos financeiros, mas principalmente, é maior até do que o número de recursos financeiros, a quantidade de pessoas atendidas nesses casos são solucionados. Ministro, todos os anos os tribunais regionais do trabalho são premiados em relação à atuação durante a semana da execução. Desde o ano passado, as varas também foram premiadas. Esse ano continua? Sim, Luan, sua pergunta é muito bacana. Eu me dirijo aos colegas do primeiro grau e servidores do Brasil inteiro. Desde que começou, logo desde o início, nós passamos a premiar os tribunais, que são classificados de acordo com o porte, pequeno porte, médio porte, grande porte, primeiro, segundo e terceiro lugares. O ano passado, nós começamos a premiar as varas do Brasil inteiro e concorrem em igualdade de condições também, de acordo com o porte da respectiva vara. Tem uma categoria, de acordo com a quantidade de processo, então em primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi muito interessante, porque tivemos varas do interior do Amazonas que ganhou o primeiro lugar. Então, é todo um conjunto de dados que são mapeados e garantem a aferição do desempenho da vara na semana de execução. E, às vezes, o tribunal ganha primeiro lugar, mas a vara que ganha primeiro lugar é de outro tribunal. Ou seja, aqui nós chamamos a competição do bem, que é a competição de fazer o melhor na semana. E qual é o prêmio que o juiz recebe? Claro, não podemos premiar em dinheiro, não temos condição para isso, mas ele vem a Brasília com diárias e passagens pagas pelo tribunal, numa sessão do Conselho e do Colégio de Presidentes e Corregedores, e recebe perante os presidentes de tribunais, corregedores do Brasil inteiro, presidentes, vice-presidentes e corregedores, das mãos do presidente do tribunal, ministro Lério Bentes, a premiação respectiva. Então, desde o ano passado, essa premiação causou uma repercussão muito positiva, porque os juízes ficaram muito assim, reconhecidos pelo seu trabalho, ficaram envaidecidos, a vaidade aqui do bem, por terem eles conseguido vencer a premiação.
E já ano passado dissemos, olha, o ano que vem teremos novidades. Esse ano criamos mais uma categoria, que são os processos coletivos. Para priorizar esse aspecto da quantidade de pessoas, os processos que têm maior quantidade de partes, né, de pessoas envolvidas, chamadas ações coletivas, terão um peso maior na premiação. Isto é, em cada item que compõe a pontuação, são vários itens, há um ponto especial, um peso especial para o processo chamado de ações coletivas, isto é, processos que reúnem mais pessoas. Para quê? Para incentivar, isso o que eu aprendi dizer há pouco, a solução de processos que envolvem a maior quantidade de pessoas. Então, o prêmio, desde o ano passado, repercutiu muito positivamente, causou uma repercussão muito boa entre os colegas de primeiro grau, e vem o juiz da vara e também o seu diretor de secretaria. Então, é uma solenidade muito emblemática, simbólica, muito bacana mesmo. Eles ficam, assim, envaidecidos por terem conquistado um prêmio que é disputado democraticamente pelo Brasil inteiro. Então, como há categorias específicas com quantidade de processos, a competição é bem democrática, bem igualitária. Então, este ano, portanto, participem, colegas juízes e diretores, para ganharem, enfim, esperamos encontrá-los aqui o ano que vem para receber a premiação, que é sempre no início do ano subsequente. Tá certo, ministro. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no Revista TST. É um prazer estarmos juntos. E você, querido devedor, compareça às varas do trabalho. Você que tem um processo na Justiça do Trabalho, procure a vara, fale com o seu advogado, procure, enfim, tentar resolver, porque há sempre uma forma de tentar resolver para quem quer, enfim, terminar sua pendência de um processo judicial. Um abraço a todos. Muito obrigado, ministro.